Estou super feliz de estar aqui com vocês, tá? Segunda vez que eu venho falar aqui. Primeira vez, vim falar de vício sexual, rasgado, de cara, assim, sem preliminar nenhuma. E falei, gente, sobreviver a essa, né? E aconteceu agora de receber esse convite, então estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu moro lá em Vitória, no Espírito Santo, e faço parte de uma missão chamada Avalanche. Quero te convidar depois para você entrar no nosso site, avalanchemissões.org. Nós temos vários treinamentos, de repente algum deles te interessa. Então fica aí o convite, tá? Missão Avalanche, que está lá em Vitória do Espírito Santo. Acho que só pelo nome você já podia animar, né? Vitória do Espírito Santo. Só pode ser de Deus, não é não? É de Deus demais. Inclusive tem praia, né? Tem água de coco, né? Sensacional. Eu recebi esse convite de Roseni para estar falando sobre... Na verdade, a gente estava conversando sobre o assunto e a gente entendeu que talvez a melhor história seria a gente abordar a questão da identidade. Eu fiquei refletindo sobre isso, orei, e eu fiquei feliz, sabe, porque eu vou dar uma notícia boa para vocês hoje. Coisa boa quando você chegou com a mensagem assim, né? Coisa boa. Então, eu tenho uma notícia muito boa para te dar hoje. Você pode até fazer de conta que você está feliz. Né? Eu tenho uma notícia boa para te dar. Ah, faz de conta que é gol do Brasil, ó. Hã? Fala sério. E eu vou começar lendo uma história. A partir dessa história, nós vamos desenrolar todo o nosso raciocínio. E vamos ver se a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Eu estou com fé, eu estou achando que nós vamos chegar. Tá? Se tiver Bíblia, você abre aí para mim, por favor. Senão, você concentra. Porque eu sou dessas que gosto de história. Sou filha e neta de professores de história. Então, eu amo história ou eu odeio. Né? No caso, agora eu gosto muito de história. Então, eu vou ler uma história para vocês. E essa história tem a ver com você e comigo. Ok? Está lá em Lucas 18. E a gente vai começar a ler a partir do versículo 18. E diz o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe. Perguntou para quem? Para Jesus. Então, um homem rico perguntou o seguinte para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Pois bem, eu imagino que todos nós, quando ouviu falar dessa história, já criou de cara um ranço com esse moço. Estou enganado? De você olhar e falar assim: como é que pode, não, um indivíduo virar para Jesus e falar assim: não vai rolar. Não vai rolar não, Jesus. Sinto muito.
e de repente para o outro lado. Então você hoje, 2018, lê esse texto, de repente você ouve e fala assim, como é que pode um indivíduo ter tido essa cara de pau? De negar uma coisa que Jesus pediu, não é verdade? Não dá vontade de você olhar e falar assim, como pode ter um coração desse? Pois bem, eu queria falar um pouco sobre esse coração. E eu poderia começar agora a discorrer sobre o coração humano, e o coração humano, e o coração humano caído, o coração humano corrupto, o coração humano pecaminoso, né, com uma natureza perversa. Isso tudo faz sentido. Mas eu tenho aprendido uma coisa, e talvez essa coisa seja importante para você se lembrar de cara a partir de hoje. Eu acredito que uma pessoa, para vir para uma reunião do Celebrando, veio por causa de uma história. Estou enganada? Hã? Eu imagino que a sua história não estivesse lá essas coisas. Estou enganada? Não. Tanto é que nós estamos querendo o quê? Celebrar o quê? A história? Ou a recuperação de uma história? Então a gente já tem um ponto em comum. Estávamos todos lascados. Testifica? Seu coração? Testifica? Então algo nos une. Estávamos todos lascados na nossa maldita história. Então a primeira coisa importante, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Tá certo? Esse é o espaço para todo mundo que em algum momento se ferrou na vida. Olha que coisa boa. Saber que há um espaço para nós. Saber que há um espaço de acolhimento. Onde você vai ser recebido a pedrada, a zoada, zoeira, sendo hostilizado, zombado. Não, acolhido com chazinho, com biscoitinho, não é verdade? Com oração de serenidade, com a cadeira para você sentar. Cara, já é uma boa notícia nessa noite, não é? Mas algo nos une, então. Estávamos todos lascados. Então essa é a primeira coisa que eu queria que você já começasse a se encorajar na vida. Primeiro, eu não fui o único, não fui a única. Talvez não seja o pior de todos, porque eu nem sei a história de quem está do meu lado, ou atrás de mim, ou na minha frente. Então algo nos une, todos estamos precisando superar algumas paradas e celebrar uma possível recuperação. Ok? Então de boa, nós já estamos sozinhos no mundo? Não, olha para o lado, dá um 360. Tem mais gente que estava lascada igual você. Olha só. E todo mundo debaixo do mesmo teto. Então a gente já pode se animar na vida. Mas eu queria já de cara fazer abrir um parêntese. Porque o que eu tenho observado, estudando sobre a sexualidade humana, que é o meu objeto de estudo desde 2004, ali, insistentemente, agarrei esse osso e não sinto de soltá-lo tão cedo. E eu tenho observado que, de uma certa forma, o ser humano, quando ouve falar da sua história, ele corre o risco de transformar essa história no seu profeta, no seu Deus, no seu oráculo. E ele fica preso a essa história, como se essa história tivesse agora, fosse a única fonte de poder para determinar quem essa pessoa é ou será. Está entendendo? Então o que eu notei? Muitos de nós começam a mergulhar na tal da história. Então me fala sobre a sua história, me conta a sua história. Eu trabalho com aconselhamento no campo da sexualidade. Basicamente eu ouço o quê? Histórias. A minha vida é ouvir a história dos outros. A minha vida é estudar a história dos outros. A minha vida é tentar entender esse grande quebra-cabeça que se diz história de alguém. Certo? E esse é um trabalho fascinante, é um trabalho enriquecedor. A gente cresce, a gente sofre, a gente ri também. Mas eu tenho observado que muita gente começa a ver a tal da história e transformar no quê? Isso é o que me define, isso é o que eu sou. Não tem como fugir disso. Então eu tenho observado um tanto de gente que não consegue posicionar essa história no seu devido lugar. Resultado? Qual que é a consequência disso? Muita gente esquece
a melhor parte da história. E é muito complicado você querer entender o todo quando você tira a melhor parte ou a parte central. Então, o que eu quero te dizer? Não haverá recuperação se você não recuperar partes perdidas da história. Que parte perdida é essa? A história não começa com o seu fracasso. A história não começa com aquilo que aprontaram com você. A história não começa com seus vacilos. A história não começa pela pior parte. A sua história e a minha, enquanto humanidade, começou de uma forma linda. Eu vim te contar essa parte da história. E a história conta que era uma vez Deus. Então a boa notícia é: Deus existe. Quero te dar essa notícia. Deus existe, sim, Senhor, e vai muito bem, obrigada. Deus existe, Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é inteligente, Deus é sábio, Deus é ético, Deus é justo, Deus é santo, Deus é criativo, Deus é um só e é comunidade. E Deus se relaciona. E esse Deus criou. E esse Deus se incomodou com a falta de sentido. E esse Deus se movimentou para trazer sentido para aquilo que não tinha. E começa a história de um Deus que faz um movimento em direção à crise de identidade instalada. Um Deus que faz um movimento em direção a quem não tinha sentido. No caso, uma coisa solta no espaço chamado sem forma e vazia. E ele olha para aquilo que é sem forma e vazio e ele faz o quê? Envolve, abraça, puxa para perto de si e fala: vou dar um jeito em você. Começa um movimento amoroso agora de um Deus transformando aquilo que era sem forma e vazio em algo que vai ser casa. E uma linda casa. Deixa eu te falar. Quantas vezes você já se identificou com essa sem forma e vazia? Alguém já? Só nós? Nós já fomos sem forma e vazios. E eu quero que você entenda que tudo que é sem forma e vazio precisa de um agente de fora. Porque não tem poder suficiente para trazer forma e conteúdo para si próprio. Por isso que Deus viu a limitação da pobre terra, que não tinha forma, que não tinha sentido. E esse Deus então vem ao encontro. Então entenda, se você quer sentido na sua vida, se você quer valor na sua vida, se você quer uma identidade, não adianta você fazer força, você não dá conta, porque você não foi feito para gerar isso para você, porque tem quem o faça, e o nome dessa pessoa é Deus. Então existe um Deus que quer se relacionar com aquilo que Ele criou, com aquele e aquela que Ele criou. E esse Deus faz esse movimento e começa agora um processo. Qual que é a palavra? Processo. Não foi uma mágica. Não foi um estalar de dedos. Ele mandou a notícia para nós. Tenho poder para fazer o que bem quiser, mas eu escolho fazer através de um processo em que eu gentilmente entro em contato e aquele que recebe o meu contato aceita o meu contato. Então a primeira coisa que a gente já tem que lembrar hoje aqui: Deus continua existindo, quer você creia, quer não. Deus continua amando, quer você creia, quer não. Minha pergunta é: você, como a terra, aceitaria o toque de Deus? Porque a terra podia ter embarreirado, ela está amarrado, sai daqui. Mas não, ela se deixou ser
conduzida pelo Criador. E o Criador começou a conduzir. É interessante, porque à medida que o Criador começa a reinar nessa terra, trevas e abismo não mais a acompanham. E a gente sabe o que é treva e abismo, não sabe? Ah, a gente sabe. A gente gosta disso? É desesperador. Quantos de nós já experimentou o gosto, sentiu o cheiro, tocou em treva e abismo? Todos nós. Nós sabemos o que significa treva e abismo. E nós não fomos feitos para treva e abismo. Pois Deus entra, e quando entra, trevas e abismo não fazem mais sentido e não acompanham mais o dia a dia da terra, porque agora ela está nas mãos do Criador. E essa terra agora é toda trabalhada, e lá pelas tantas chega o grande dia onde a humanidade é criada. E quando a humanidade é criada, vem uma ótima notícia, qual? Você é abençoada. Então, quero que você pense nesses 7 bilhões de humanos ao redor da Terra. Todos eles vieram de uma bênção de Deus. Onde Deus olhou para a humanidade e falou: vocês estão abençoados. E Deus criou tudo isso para ser bom, para ser muito bom. E Deus ainda chegou e falou: olha, é tão bom esse projeto chamado humanidade, que eu quero que vocês encham a terra. Eu quero muitos humanos. Eu quero que vocês encham a terra e vocês governem, vocês dominem, e vocês mostrem como as coisas têm que ser, como eu tenho mostrado para vocês aqui nesse jardim. E é curioso, porque o ser humano foi plantado exatamente num jardim chamado Éden, que a gente sabe que significa lugar de delícias. Então eu quero que você comece a entender, esse Deus que existe, cria a humanidade, a abençoa e planta essa humanidade num lugar de delícias. O que a gente está vendo? Que esse Criador sabe a importância que o prazer tem para a humanidade. O prazer é importante para você? Sim ou não? Sim. Deus sabe e Ele criou para ser assim. Só que é curioso, porque nesse mesmo jardim, embora tivesse Adão, Eva, toda aquela criação exuberante, também tinha um outro ser. Quem era? Quem lembra? Quem? A serpente. A serpente estava lá. Então é interessante, porque tem mais alguém que de uma certa forma entende de prazer. Quem? A serpente. E aí eu quero que você comece a entender uma dinâmica curiosa. Quando você é tentado naquilo que você não tem prazer ou tem? Então se tem alguém que entende o universo, o significado da dinâmica de prazer, é Deus e também a serpente. Dificilmente você vai ser tentado naquilo que você não gosta. 3 da manhã eu tenho que arear a panela. Um frio de lascar. Mas estou me segurando. Eu tenho que arear a panela. Limpar aquele fogão engordurado. Só a galera de toque aí, né, de plantão. De resto, galera, nós vamos ser tentados a quê? A fazer de conta que não existe nem fogão. Muito menos panela. Quem? Oi? Onde? Não é verdade? Por quê? Porque não costumamos ser tentados por aquilo que a gente não gosta. Então, qual que é um grande equívoco? Fazer de conta que você não sente. As pessoas que eu mais tenho visto patinar na vida, depois de convertidas a Cristo, são pessoas que fazem de conta que não são seres vivos. E acham que eles são uma mesinha de canto. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Deixa eu te falar, Deus sabe muito bem o que é gente e o que é coisa. E o problema é quando o ser humano finge que é coisa e que não sente nada. Então uma coisa nós vamos ter que entender, que nós vamos continuar sentindo. E Deus fez a gente para sentir.
Só que ele não fez a gente para ser governado pelo que sente. Ele fez essa ideia de sentir para que a gente pudesse, inclusive, o quê? Dominar. Para que a nossa alegria fosse completa e que o nome dele fosse glorificado. Então, tudo estava indo muito bem no Éden. Qual o problema de ter uma serpente lá dentro? Nenhum, desde que eu não acredite na mentira que sai da boca da infeliz. Porque a única coisa que ela tem, mentira para dar. E eu acho que, de alguma forma, para aquela serpente, deve ter sido um impacto muito grande ter visto aquele casal chegar. Né? Eu acho que, de alguma forma, eu estou aqui, na verdade, inferindo. Tá? Eu imagino que aquela serpente que estava de boa naquele Éden, né, com aquela maldade que lhe é peculiar, achando que reinava, achando que tinha um trono, talvez na mesma altura do Criador, pois a infeliz deve ter se doído demais quando viu um casal que apontava para a glória de Deus. A ponto, provavelmente, da criação olhar e falar assim, como assim? É Deus? Quem é? Quem são esses? Porque exerciam um total domínio. Porque traziam a glória de Deus. E de alguma forma aquilo incomodou a serpente, lá pelas tantas, o que lhe ocorre? Eu tenho que destruir esses invasores. Então um plano é arquitetado. E qual que é o único diálogo que essa serpente tinha? Qual que era a única arma que ela tinha? O único conhecimento que ela tinha, basicamente, eu imagino, deveria ser o quê? Prazer. E ela oferece um objeto de prazer para esse primeiro casal. E qual foi a grande sacada da serpente? Deus mentiu. Ele não é tão bom como você imaginava. Ele está te proibindo de acessar essa árvore, porque Ele sabe que o dia que você fizer, você vai se tornar como Ele. E Ele não quer isso. Você não sabe o que você está perdendo. Acreditaram na mentira. De que tinham que fazer algo para ser alguém. Roseni falou isso antes da gente começar. Não foi? Até então, qual que era a lógica? Deus diz quem você é. E baseado naquilo que Deus diz, agora você faz. A serpente agora tenta presunçosamente inverter essa lógica. E traz qual estratégia? Uma bandeja onde você pode se tornar como? Como quem? Como Deus. De que forma? Faça algo e você ganha essa medalha. Você se torna como Deus. Então, o que eu quero te dizer? A nossa história começa com esse lindo plano maravilhoso em execução da parte de Deus, de entregar para nós o seu melhor e de nos dar a alegria da gente poder experimentar tudo isso que Ele havia criado e desfrutar e trazer glória para Ele, interagir com Ele, porque é um Deus de relacionamento. Só que o plano não dá certo. Por quê? Porque o coração humano cede e a gente experimenta agora a queda da criação. Então, muitas vezes, você olha para a sua história hoje, talvez, e imagine que o seu problema seja com a dependência química. Não, o meu problema é com o jogo. Não, o meu problema é com a pornografia. Não, o meu problema é com a dependência emocional. Não, eu sou codependente. Não, eu sou controlador. Não, eu sou... Veja bem, enquanto você achar que o seu problema é esse, você não vai resolver o seu problema. Porque o seu problema não é o que você tem feito. O problema é quem você tem adorado. E o problema da humanidade não começou quando ela fez, mas começou quando ela acreditou numa grande mentira. E qual era a mentira? Você pode se tornar Deus. Começou ali o nosso dilema com um pecado que é bombardeado do começo ao fim nas Escrituras, chamado idolatria. Então, para a gente entender o nosso coração hoje, para a gente entender o coração desse jovem rico,
Nós temos que contar a história toda. E a história toda é que a nossa vida vira um inferno quando a gente não vive do jeito que o Criador projetou para nós. Se não fosse assim, o que você ia estar fazendo aqui hoje? Por que você não está lá fora, sem celebrar recuperação nenhuma, porque não tem do que recuperar? Por que você não está lá fora, vivendo do jeito que você vivia? Por que eu não estou lá, hein? Porque nós já viemos de lá e a gente viu que não deu conta de nós, deu? Deu conta de você? Respondeu suas questões? Trouxe sentido para você? Resgatou sua dignidade? Te deu, sabe, um valor para uma missão, uma causa? Não te deu. Quebrou a cara. Resultado, pela misericórdia, chegou no fundo do eu posso. E descobriu que precisa de um agente de fora para trazer agora o quê? Um resgate de sentido e de identidade, porque do jeito que está, não dá mais e mais nada me convence. É ou não é assim, gente? É ou não é assim? Resultado, o que a gente precisa? Entender o todo. E a nossa história começa com uma bênção de Deus que a gente abriu mão. E a conta chegou. E quando chegou, a gente não deu conta de pagar. Resultado, o próprio Deus pôs a mão no bolso. E trouxe uma moeda chamada Jesus Cristo. Eu pago a dívida. Pagou. Quitou o problema dos que creem. E agora começa o nosso grande desafio. Porque conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Temos muitas vezes o bom hábito, ou mau hábito, depende de como a gente vai conduzir o final da história, que o mesmo hábito que o jovem rico teve, de chamar Jesus de bom mestre. Quantos de nós talvez não tem esse hábito de chegar para Jesus e falar, bom mestre, o Senhor é bom, o Senhor é um bom mestre. E lá pelas tantas, a gente vai ter que ouvir a resposta que o jovem rico ouviu. Qual foi? Por que você me chama bom? Eu não sou um mero educador, mentor, discipulador. Bom é Deus, como quem diz. Reconheça com quem você está falando. Não estou falando com um colega, com um cara que vai te dar uma boa aula, uns bons ensinamentos, uma boa filosofia de vida. Vamos colocar os pingos nos is. Você está diante de Deus. E lá pelas tantas, esse homem pergunta, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vai na ferida dele. Você tem que fazer isso, isso e isso, porque afinal é a lei, cumpra a lei. E ele chega e fala o quê? Cumprir. Jesus fala, então só falta um detalhe. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. É curioso, porque esse rapaz teve um sentimento, qual foi? Tristeza. E por quê? Porque tinha muitas coisas. E a Bíblia não fala que ele seguiu Jesus. A Bíblia fala que Jesus usou essa história para ilustrar um problema do coração humano. E é sobre esse coração que eu quero falar hoje. Vamos tentar costurar tudo isso que foi falado. A gente ouviu então que a nossa história não começa com os nossos erros. A nossa história começa um grande acerto de Deus quando nos criou. Então, eu quero te dizer uma coisa. Deus continua tendo bons pensamentos a respeito da humanidade. Mas André, a humanidade vacilou, pecou, teve a queda, verdade. Mas a queda não foi suficiente para destruir tudo. A queda destruiu um tanto de coisa. A queda mudou a direção que Deus instituiu para todas as coisas. Mas a queda não foi suficiente para destruir a estrutura estabelecida por Deus. Tanto é que a humanidade continua aí. A terra continua aí. Continua tendo ordem nas coisas, não continua? Você tem dúvida que o sol vai nascer amanhã? Você tem dúvida que vai ter noite, que vai ter dia? Você não tem dúvida dessas coisas. Por quê? Porque a estrutura continua o quê? Preservada. Da onde vem essa estrutura preservada? Da misericórdia de Deus, que não deixa o efeito da queda nos consumir. Até hoje Deus se envolve com a criação, inclusive caída, e tem misericórdia dela. Você vai ver então esse sol nascer e brilhar para quem? Bons e maus.
não é? Para pessoas tementes a Deus e pessoas que perseguem a Deus. Porque Deus continua preservando a estrutura dele. Mas o coração humano permitiu que o pecado destruísse a direção estabelecida por Deus. Resultado, ficamos confusos. Então a gente pega a estrutura que Deus preservou e a gente faz o quê? Caminho de morte. Então, quanto tempo? Tempo não foi criado por Deus? Foi. Quanto tempo você já perdeu com morte? Relacionamento não foi criado por Deus? Quantos relacionamentos você já usou para a morte? Sexo não foi criado por Deus? Quanto de sexo você já usou para a morte? Não é verdade? Então o que você vai observando? A gente está desfrutando a estrutura de Deus, mas a gente o quê? Não recuperou a direção de Deus. E qual é a nossa crise hoje? A nossa crise hoje, para nós que somos cristãos, muitas vezes é o quê? Não saber lidar com o efeito dessa crise na direção de todas as coisas na nossa vida. Por isso que estar em grupos onde a gente fala sobre isso pode ajudar, desde que a gente tenha os objetivos muito bem claros. Adianta você entrar em crise porque a queda aconteceu? Ela aconteceu. Agora o que a gente precisa? Resolver o problema. Eu não tenho condição de resolver o meu problema de pecado. Cristo resolveu por mim. O que eu faço? Me humilho diante dele e recebo. Obrigada porque o Senhor resolveu o problema. Obrigada. Só que aí o que acontece? Deus resolve o meu grande problema, que era o quê? Estar separada dele. E agora Ele me dá uma nova identidade, agora eu sou filha amada dEle. Não por mérito meu, não porque eu deixei de fazer algumas coisas, mas porque eu entendi o significado de Jesus. Entendi o que Ele fez. Ele estabeleceu Ele cumpriu a única condição. Ele assume o meu erro e me libera para ter acesso ao Pai. Então o que Jesus fez não é te dar Deus. O que Jesus fez foi te dar um Pai. Você tem ideia do que é isso? O Criador de todas as coisas ser seu Pai. Você tem um irmão mais velho agora que se chama Jesus Cristo, que tem o direito de herdar todas as coisas, que o Pai depositou tudo na mão dele, toda a autoridade, e esse Jesus resolve dividir isso com quem? Com você, irmão caçula. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não é de encher a nossa vida e falar, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então eu quero que você diga o seguinte, tudo aquilo que Deus criou e que foi destruído na queda, o próprio Jesus recuperou tudo. E todas as outras coisas. Então eu quero que você entenda o seguinte, aquela cruz ali, ó, vazia, aquela cruz ali, olha lá, aquela cruz ali, ela foi ocupada pelo Filho de Deus. Ela foi ocupada pelo próprio Deus encarnado. Ele foi para uma maldição daquela. Se tornou maldição por minha causa, por sua causa. E ele venceu a maldição porque ele ressuscitou. Então você é cristão se você crê que Deus se fez carne e que ele o quê? Ressuscitou. Ou seja, Deus se identifica com você, assume o seu erro na carne dele e vence o seu erro. Ou seja, começou sua redenção. Começou a sua esperança, começou a sua vida eterna, começou a sua nova vida. Não é animador isso? E aí você vê o seguinte, e esse Jesus, ele ressuscita, vai ao Pai e ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos. Fica tranquilo, vocês não vão ficar sozinhos nessa terra que eu jaz maligno. Vocês não vão ficar sozinhos aqui em São Paulo, não? Eu vou mandar, sabe quem? O Consolador. Quem que ele vai mandar? O Consolador. O terceiro ali da Trindade. A terceira pessoa da Trindade. E esse Consolador vem fazer o quê? Consolar de toda dor e nos guiar à verdade. Então eu quero te lembrar que nos seus dias maus existe quem te console. Existe quem te guie à verdade. Mas eu quero que você entenda o seguinte,
Onde então está o seu sofrimento e o meu? E aí a gente vai ter que ser justo. E nós vamos usar essa história. Porque a história fala o seguinte: você acha que Jesus estava interessado nos bens daquele rapaz? Hã? Você acha que Jesus tinha alguma necessidade do patrimônio daquele indivíduo? Você acha que Jesus falou, vem cá, traz para mim, para os meus discípulos, porque nós temos demandas aqui, e se não for através do seu dinheiro, nós vamos passar fome? Não, Jesus falou assim, some com esse negócio todo aí, ó. Como quem diz, eu não estou nem aí para isso. Porque eu estou atrás de alguma outra, tem um tesouro que eu estou atrás. E qual que era o tesouro? O coração dele. Então, se você está achando que Deus quer as suas coisas, Deus quer realmente algo que tem valor. E o que tem valor para um Deus que é amor, é coração. Então Deus está atrás do seu coração e do meu. E o coração é aquele nosso interior, são as nossas entranhas. E o coração, para você entender, eu não vou trazer aqui a leitura romântica, não. Eu vou trazer aqui a ideia de coração como sendo a parte central da sua adoração. Isso é interessante para Deus. Quem a gente adora. E o que Jesus tentou mostrar para aquele rapaz? Meu querido, quem você tem adorado? Você me chama de bom, mas eu não passo de um mestre na sua vida. O meu lugar não é esse. O meu lugar está no centro do seu coração. Ele sai de cena, de que jeito? Triste. É uma tristeza não adorar Deus. Aí você fala, mas Andréa, muita gente é boa e nem crê em Deus. Você não conhece gente boa que não crê em Deus? Eu também conheço. Mas não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é o seguinte: todo ser humano, porque veio de Deus, ele tem fé e adora alguém. Inclusive os que professam não ter fé nem religião. Todo ser humano é adorador. A pergunta é quem adora. Então tenta aplicar isso hoje para você. O problema do jovem rico era o quê? Adorar a Deus, porque ele estava agarrado naquilo que era objeto, daquilo que ele tinha controle, que são os seus bens. Tira essa história e aplica para a sua realidade. Hoje, qual que é a sua luta? Qual que é a sua luta? Quem consegue verbalizar? Nós tivemos alguém aqui que tenha vindo da dependência química, por exemplo? Tem alguém que possa sinalizar? Veio. Você usava o quê, pode dizer? Crack, você? Crack também. Crack está bombando, né? Começou com o crack? Começou usando crack? Começou usando o quê? Maconha. E você? Maconha. Maconha também está bombando. Mas está bombando em termos, né? Você fumava maconha para sentir o quê? Hã? Tá, mas qual o nome de prazer? Qual que era a sensação? Fumei, agora eu estou me sentindo tão relaxado. E você? De boa. De boa é o quê? Relaxado? Também. É isso? Deixa eu te perguntar, naquela época vocês acreditavam em Deus? Você acreditava? Acreditava, e você? Eu não tinha idade para isso. Hã? Eu não tinha idade para isso. Não tinha, você tinha... Ah, tá, então tipo assim, você não era um cara que acreditava em Deus, você nem pensava nessas coisas. 10 anos de idade a gente estava pensando em Deus. É isso. Aí você fala assim, nossa, então ele conhecia Deus, ele de uma forma acreditava, sabia que Deus existia, esse aqui não. Você vai dizer, esse aqui tinha fé, esse aqui não. Os dois tinham fé e os dois adoravam. Vocês acham que eles tinham pouca fé ou muita? Muita fé. Porque os dois eram capazes de olhar para um mato e falar o quê? Você tem poder para me deixar de boa. Você tem poder para me relaxar. Isso é fé ou não é? Hã? Isso é fé. Fumou só uma vez, né, amigo? Não é não? Você é uma só. Também não? Fumou quantas vezes? E você?
E o massa é que não gastou um centavo, né, com isso. Gastou alguma coisinha? Gastou? Gastou alguma coisinha também? Perdeu dizimista fiel. Generoso. Né? Liberal na oferta. Era ou não era? Quando não tinha, pegava dos outros. Você vê? Um captador de recurso. Abençoou muita boca. É ou não é? Não é verdade? Tinha fé ou não tinha? Adorava ou não adorava? Só que eu pergunto, o Deus que eles adoravam tinha competência para resolver o problema definitivamente? Não, mas voltaram atrás, foram adiante. Aí foram para onde? Você foi para onde depois da maconha? Cocaína. E você? Crack. Você foi direto para o crack. Negócio pesado, né? Mas foi para a cocaína. Então ele sai do mato, agora ele vai para o pó. Não é verdade? O indivíduo tem fé ou não tem? O indivíduo tem muita fé. E aí quando cheirava, você cheirava? Quando cheirava, sentia o quê? Adrenalina. E adrenalina é massa? Pô, adrenalina você fica como? Fica com vergonha? Não, fica com medo? Eufórico, pilhado. Poderoso, né? Fica poderoso, não tem? Não fica? É muito poder. É fé ou não é? O indivíduo olhar por uma farinha e falar, você vai me dar poder. Ou virar para uma pedra e falar o quê? Você vai me dar poder. Você vai me dar amigos. Você vai me dar comunhão. Impressionante como que a galera do crack em comunidade, né? Não é verdade? Junto, partilhando o cachimbo. Olha a Cracolândia, na época que dei muita aula ali naquela região que chamava Cracolândia. Teve umas paradas que mudaram aí, né? Mudou tudo, redenção. Então, mas a parada não é essa? Em comunidade, você vê do neto à avó, todo mundo partilhando o pão, não a pedra. Uma comunidade. É fé ou não é? É fé, adorador. Só que o problema é quem eles adoram. Quem eles adoram. Você fala, André, eu não me identifico com essa fala, porque eu nunca usei droga, sou mó careta. Então me diz quem você adorava. Quem era o seu Deus? Não, André, não tenho problema com droga não, sou mó careta, sempre fui de boa, cresci na igreja, meu problema era o quê? Dependência emocional, mas eu não me identifico com essa parada de idolatria. Então você tira a erva, você tira o pó, você tira a pedra, agora você põe o quê? Carne e osso. Qual que é a diferença? De você se dobrar diante de uma criatura e falar o quê? Você é o meu Deus. Você diz quem eu sou. Você bate palma, eu rolo, finjo de morto. Você está entendendo? Você dá um comando e eu obedeço. Qual que é o nome disso? Isso é adoração. Isso é escravidão também. Porque você está sendo subjugado por uma criatura. E eu te pergunto, essas criaturas têm competência para ser Deus? Sim ou não? Não tem. E aí você vê o nosso caminho de morte. Você fala, eu não tenho problema com dependência emocional, eu tenho um problema com comida. Eu tenho um problema com bebida. Eu tenho um problema com masturbação. Eu tenho um problema com controle. Do que nós estamos falando, gente? Para com essa história de chamar, o problema é minha história, porque eu não tive pai, eu não tive mãe. Tá, você não teve, ou você teve, mas o problema antecede isso. O problema é que nós rompemos com o padrão de Deus. Nós tiramos Deus da história. E a gente colocou falsos deuses. Só tem um caminho de volta. Qual é? Mata a charada. A gente reconhecer que a gente não dá conta de adorar falso ídolo, porque a gente foi feito para adorar o único Deus. E sabe o que é massa? Ele não vai jogar na sua cara nem na minha o que nós fizemos no verão passado. Ele vai falar, sabe o quê? Confessa que eu perdoo e não me lembro mais. Confessa que eu perdoo e não me lembro mais. Confessa e eu perdoo e não vou me lembrar mais. Vamos seguir adiante.
Então, o que eu queria fazer hoje aqui? Eu quero te fazer um convite. Eu não contei nada de novo. Nada de novo, você já conhece essa história toda que eu falei, não é nada novo. Eu só tentei te provocar hoje a se lembrar que a sua história não começa com o seu fracasso, começa com o acerto de Deus. E porque nós deixamos Deus do lado de fora, aí começou o nosso fracasso. Então o seu fracasso não começa quando você começou a fumar maconha. O seu fracasso não começou quando você começou a chapar no álcool. Não começou quando você começou a trair sua mulher ou seu marido, quando você começou a ficar viciado em pornografia. Não, seu problema não começou ali. O seu problema começou lá na queda, lá atrás. Então nós já nascemos com um problema. Porque nascemos com um problema, a nossa história disfuncional nos impulsiona para maus hábitos. Mas o seu problema não é o seu mau hábito, é o que antecede. O que antecede é um coração idólatra, que tem que ser rendido a Cristo. Só tem um jeito de mudar comportamento, para valer. Trata a raiz. E a raiz é o coração que ainda adora aquilo que gera morte, porque não adora a Deus. Então, se a gente quer experimentar redenção, primeira coisa é confessar: Deus, eu ainda estou separado. Cheguei aqui nem sabendo que o Senhor existia, mas essa louca aí está falando que existe, eu estou começando até a crer, até entendi essa parada de Jesus, olhei para a cruz, o negócio até ardeu no meu coração. Então a primeira coisa, nascer de novo. Nascer de novo, eu não consigo nascer de novo, a não ser que alguém faça com que eu nasça. E Deus quer fazer isso porque ainda não nasceu. Então se hoje tiver gente aqui que não nasceu de novo, hoje é a experiência. Alguém que já nasceu de novo, levanta a mão. É legal ou não é? É massa ou não é? Acontece ou não acontece ou a gente está louco? Acontece ou não acontece? A gente estava louco, estava chapado, louco, estava sóbrio, total, e a gente entendeu. Mas talvez tenha gente que não nasceu de novo e precisa nascer de novo, receber um novo coração. E esse coração agora tem que crescer. E crescer significa destituir os maus hábitos de adorar outros ídolos. Então, quem não nasceu de novo tem que nascer. De repente tem alguém hoje aqui. Tem alguém hoje aqui que queira nascer de novo? Se tiver, sinaliza a mão. Glória a Deus, nós já vamos orar com vocês.